Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de A Terapia Não Funciona. Olá! Hoje a Cláudia está aqui muito apaixonada pela minha cor, pelo É nosso verdade, fiquei salmão. super bem. Depois podem dizer o que é que acham de Hoje a vossa nossa justiça. pergunta para vocês é se o salmão me fica bem para quem está a ver. Então, como prometido no último episódio, o episódio de hoje é precisamente sobre pais e mães. Isto porquê? Porque nós já tocámos várias vezes neste assunto do que é que o pai e a mãe representam na nossa vida, mas nunca lhes dedicámos um episódio inteiro. É Eles são verdade. tão importantes na nossa vida, seja por boas ou más razões, há de ser sempre por boas, que eu acho que nós lhes devemos dedicar Um um episódio, episódio inteiro. concordo plenamente. E portanto, tocando já aqui neste ponto em que eu estou a dizer Se ouvirem barulho, é a Aurora que Não está... ouvem, Não não se ouvem. ouve nada, não se ouve nada. Eu também achava que só via, mas ela está a explorar, espero que não esteja... Não, está tudo bem. O que é que sucede? Pegando nesse ponto que eu estava a dizer, de ser bom ou mau, e podemos já começar por aí. Porque muitos de nós vivemos traumatizados porque temos um pai assim, uma mãe assado, e há uma coisa tão simples que nós não conseguimos, às vezes, no nosso dia a dia ver. Independentemente, e claro que eu compreendo que há pais que são asquerosos, há mães que são asquerosas, que é muito mau mesmo, mas nós nunca na vida existiríamos Se eles não viessem cá. se eles não viessem cá. Se calhar devia ter deixado esta reflexão para o final. Não, mas foi bom, assim, é logo o choque, as pessoas assim pensam assim, eu acho que este episódio eu não vou querer ouvir. Mas que é verdade, porque É é uma assim. realidade. Eu posso ter a melhor mãe do mundo, o melhor pai do mundo, e que também já lá vamos. Isto é um episódio que dá pano para mangas. É verdade. Mas pronto. Mas, independentemente de ser melhor, pior, whatever, há uma coisa que todos eles têm em comum e ao qual nós não podemos deixar de agradecer. Que é, eu não existiria se não tivesse aquele pai e aquela mãe, porque aquela conjugação de genes deu origem a esta pessoa. Verdade. E portanto eu nunca poderia existir. Imagina quão belo é. Agora estou a ser um bocado romântica, mas é verdade. Não, mas é verdade. Eu estava-te a ouvir e estava a imaginar. Ainda bem que eu vi da minha mãe e do meu pai, porque eu sou um mix de Mas uma somos explosão. sempre, não é? Mas tipo, eu penso, a minha mãe era uma pessoa, naquela altura, que tinha um grau de vida, um nível de vida muito superior ao do meu pai, a nível monetário. Uhum. Eu costumo sempre brincar que a casa do meu pai, que era da minha avó Carolina, cabia no quarto da minha mãe. Estás a ver a diferença, né? Então era... Isso aconteceu com os meus pais também. Exato, então era... Eu quando ia para a casa dos meus avós paternos, era pé descalço, saltava pela janela do resto de chão da casa da minha avó, andava para cá e para lá com os pães com manteiga, com os pães de manteiga. Não é pães, é pães. Pães. Eu dizia à minha avó, avó, dá-me os pães com manteiga. E eu vinha e ela... Rapariga, senta-te aqui para comer, tu nem sequer consegues parar para comer. E eu, mas eles estão a precisar de mim para brincar, não sei o quê. E lá ia eu. E depois chegava à casa da minha outra avó, do lado da minha mãe, e era com pompa e circunstância. Comportavas-te. E tinha que me comportar. Por isso é que tu és esta pessoa hoje em dia. Exato, porque na casa da minha avó, do lado da minha mãe, nós tínhamos o nosso nome escrito na mesa. Uau! Com os talheres, estás a ver aqueles talheres todos que a gente quando vai aos restaurantes Sim. XPTOs? Sim. Era assim, eram os 3 talherzinhos de cada lado, Em cada refeição. mais os copozinhos. Uau! A minha mãe era filha com mais 3 irmãos, portanto eles eram 4. Então, mais os filhos, mais eu não sei o quê, aquilo era o fartote. O meu pai, filho único, éramos sempre 4 à mesa, porque o meu avô faleceu muito cedo. E então era a minha avó Carolina, éramos nós os 4 com ela. Pronto, tu estás a imaginar o micro e o macro. Sim. Então era o pé descalço e depois era as melhores roupas, os não sei quês, para ir para a casa E tinhas de te comportar. E tinha que me comportar muito bem. E como é que foi? Bem, já vou desviar, mas muito resumidamente, como é que foi para os teus pais que vinham de mundos tão diferentes? De mundos tão diferentes, depois juntarem-se. Sim, porque a maioria das histórias que nós conhecemos assim depois não resultou a longo prazo. Já ouvi muitas histórias. Não quer dizer que não haja quem resulte. É muito fácil de explicar essa junção. A minha mãe vem viver com o meu pai para muito longe. E ela é uma pessoa que gosta muito de alguns requintes, como por exemplo estar a ver
um chá sem um pires, para a minha mãe ainda hoje a gente farta-se de rir com ela. Sim, Pode não condizer, mas o pirezinho tem que vir. sim, Eu digo ok. sempre, oh mãe, não é preciso o pires. E lá vem ela com o pires. E eu, ok. Então, mas ela é uma Que pessoa muito engraçado. simples. Então o que Sim. aconteceu foi, ela não é abdicar, mas portanto, ela abdica daquela forma que ela sempre viveu, Uhum, naquele conforto, para vir viver com o meu uhum, pai para uma casinha de bonecas sem nada. Mas a minha ok. mãe é uma pessoa que o dinheiro para ela nunca teve muito. É muito desapegada. Não, ela nem sequer tinha a noção do que é que aquilo era. Ok. Porque como ela tinha empregados para tudo e Como um nunca par de foi um botas, problema, não é? nunca foi um problema e nunca teve noção do que era. Sim. Portanto, ela sai de casa da minha avó para ter alguém que gerenciasse a parte do dinheiro, Que era o teu pai. que era o meu pai. Por Exato. isso é que eu sou este ser. E quando tu falavas de pais e filhos, é isto mesmo. Eu estou esta mistura Eu exclusiva. compreendo, eu sinto disso. muito isso. Há muitas vezes, e eu sempre disse muito isto, até em sessão e tudo, Uhum. que eu era, que eu era assim, o equilíbrio entre o meu pai e a minha mãe, porque. E em tudo, sei Sim. lá, a minha mãe era a pessoa da segurança, o meu pai era a pessoa da não segurança, e eu às vezes sinto que vivo numa dicotomia, sabes? E eu penso, agora é a minha mãe que está aqui a falar, agora o meu pai nem é para ela estar morta, é tipo, sabes? É tipo, tenho aqui a Cremilde e o Tosé, é tipo, ok, calma, para que lado é que eu me viro? Porque É por eles isso que eram eles têm tanto muito impacto, opostos, eram como muito tu opostos, dizias. então, sim, e eu sempre senti que, ok, eu vim aqui integrar estas duas energias e lida com elas, sabes? Mas que é muito isto. E aqui voltando, e esta parte é super importante, tu estás a dizer perdão, do que é que nós somos vindo dos nossos pais, Sim. não é? Mas Mas nós temos a escolha de ontem, poder ser. ontem uma pessoa que ouviu o podcast dizia-me assim: o teu mas é tão característico. Era. E eu fiquei a olhar para ela. Mas. E ela, porque eu estava a falar com ela e disse qualquer coisa, mas ela disse: é tão engraçado, agora eu ouço o teu podcast e o teu mas é tão característico. Meu Deus, e agora eu pensei: bom, agora disse o mas, eu lembrei-me do que ela tinha dito. E agora que eu me apercebi, realmente digo muitas vezes isso. Pronto, mas estava eu a dizer, mas que e muitas vezes nós falámos disto no último episódio, mas eu quero trazer aqui mesmo para aprofundar mais esta questão, que muitas vezes é-nos muito difícil, por um lado, se nós tivemos mãe ou pai que consideramos que foram maus, é muito difícil para nós olhar para isso, ou outras vezes até sabemos que eles não fizeram melhor, inconscientemente culpamos-los, mas conscientemente não temos capacidade de chegar e apontar não no sentido de a culpa foi tua, Claro. mas no sentido de Dá-te o gatilho. realmente isto teve este impacto em mim. E o pior é quando nós achamos que temos pais perfeitos. Muito pior. Porque é muito mais fácil se eu estou traumatizada com os meus pais a dizer, olha, o meu pai foi um merdas, ponto. Não é? Do que se eu tive um pai incrível, eu saber reconhecer que ele não foi perfeito. Yeah. E isto é uma coisa muito difícil. Eu agora esta semana falava com uma nova pessoa que está em mentoria comigo sobre esta questão do pai e da mãe, que ela graças a Deus já fez muita psicoterapia. Que bom. E então ela já traz assim uma clareza completamente diferente, porque ela é muito, ela já sabe dizer que assim, Mariana, eu sou muito menina do papá. Porque é filha única, os pais sempre quiseram dar o seu melhor, mas que hoje em dia, com a clareza que ela tem, ela diz: Mariana, eu sou altamente traumatizada, porque isto, porque aquilo, porque aquilo outro, porque nananana. E é muito importante eu saber ver que, embora os meus pais tenham dado o melhor que eles puderam, Claro. eu sou desta forma, eu tenho esta característica, eu reajo desta forma, por isto. Claro. Não é? Porque todos nós, e isso é uma questão que falávamos muito agora no último fim de semana de formação que eu tive, que era, nós achamos que a nossa personalidade adquirida não, inata, é eu ser tímida, é eu ser medrosa, é isto ou aquilo. E na verdade a única coisa que nos é inata é sermos introvertidos ou extrovertidos. Claro. O resto são tudo máscaras que compõem a nossa personalidade, mas que nós usamos porque lá atrás tivemos que adotar. Então, sei lá, se eu caía e gozavam comigo, eu passei a ser uma pessoa tímida. Ou se eu caía e gozavam comigo, eu passei a ser uma pessoa que guarda as coisas para mim e não extrapolo e tudo mais. E é importante percebermos de que forma é que
esta característica nasceu lá atrás em mim, não é? E isso, na maioria das vezes, vem dos nossos pais, não é? E claro que as pessoas que eu vou tendo ao longo da minha vida, as situações que eu vou tendo, não é? Quantas pessoas não estão traumatizadas porque uma professora lhe chamava burra ou porque Claro, teve situações claro. de bullying ou tudo mais, claro que sim. Mas aqui, os pais são sempre os pilares mais importantes. Sem dúvida. Sem dúvida. Sempre. Mas é engraçado estares a falar, os pais são efetivamente os pilares, mas a escolha é sempre nossa de como é que recepcionamos as coisas. Claro, e tem outra. Eu posso ter passado exatamente pela mesma situação que tu Exatamente. E e não eu, vermos as coisas da mesma e eu maneira. escolho ver as coisas, escolho inconscientemente, Claro, claro que sim, obviamente. mas eu escolho ver de uma forma, por isso, Exato. de uma forma diferente. Por isso é que tu tens pessoas, sei lá, que passaram Por coisas por muito coisas muito difíceis. difíceis, não é? Porque, olha, até 2 irmãos. Exatamente. Nós no Era isso outro que eu dia estava a falávamos pensar. disso, não é? Sim, 2 irmãos que olham para a mesma situação. E imagina, 2 irmãos a olhar por uma discussão dos pais. Basta que um esteja focado na mãe, outro que esteja focado no pai. Isto é o exemplo que eu dou sempre. Na hipnoterapia ou em terapia, quando estou a fazer com pessoas, que é, se o meu foco está a ser na mãe, eu se calhar vou ser o filho que vou dizer, eu nunca vou querer maltratar uma mulher, porque eu não quero que a minha mulher passe por isto da minha mãe, ou por esta posição da minha mãe. E o outro filho que está a ver o pai a ser muito agressivo para a mãe, se calhar vai ver que a maneira de acabar com a discussão, entre aspas, é ser aquela pessoa agressiva. E isto pode toldar, porque é a nossa percepção, todo o nosso percurso. Claro. E depois a escolha de se nós levamos a dor connosco, ou todo aquele trauma, ou se queremos viver apegados, olha, como eu dava no episódio anterior da minha amiga, ela quer viver apegada àquela dor que aquela mãe lhe fez, ou que aquela mãe traz com ela. E em vez de a libertar e de aceitar, ela quer viver naquilo. E depois aquilo traz consequências. E o nosso pai e a nossa mãe, é como tu dizes, são um impacto. Sim, e é importante, mesmo aquela questão que estávamos a falar da escolha. Eu escolho ver desta forma. E a nossa criança lá atrás, ou a nossa adolescente lá atrás, que não deixa de ser a criança interior, Sim. decidiu inconscientemente lidar com as coisas daquela forma. Mas por outro lado, eu hoje em dia, ok, aquela criança decidiu ver daquela forma e isto teve um impacto que teve estes anos todos, não é? E eu hoje em dia posso olhar para isto, lá está, de um ponto de desapego, não é? Estou desapegada da situação, estou a ver de fora, tenho que ter a capacidade de me pôr na terceira pessoa, não é? E, ok. Dissociar é muito importante. Muito importante. É a base. Muito importante. É aí que nós... Principalmente quando falamos de mãe e pai. É, porque quando nós nos dissociamos de situações que vivemos com os nossos pais, nós desligamos o filtro da emoção e é aí que a reprogramação entra, que é quando eu deixo de sentir aquilo, então eu ganho espaço para poder sentir outra coisa qualquer e alargo. Sim, e para poder ver, não é? Para poder ver. Todo. Muito porque o que eu vejo muito é que, ok, eu até sei que o meu pai e a minha mãe não deram o seu melhor. Eu até sei que ou melhor, deram o seu melhor com o que tinham, não é isso, mas que a minha criança não percepcionou como o melhor. Claro, claro. Não é? Mas eu não tenho coragem de ver e de admitir hoje, no meu adulto, que aquilo teve aquele impacto em mim. Yeah. E às vezes isto acontece mesmo a nível pessoal, quando estou a falar com outras pessoas. Sem dúvida, eu também. Que eu digo assim, mas tu não... Ainda agora estávamos a ter uma conversa, todos num grupo de amigos, e uma pessoa dizia: porque eu acho que não faz mal nenhum dar de vez em quando uma estalada. Uma estalada, um açoite, ou não sei o quê. Uma palmada. E outra pessoa que sofreu muito, sim, com Coisas situações graves de violência, dizia: olha, a mim não me fez nada, a mim só fez com que eu continuasse a protelar, porque aquilo dava-me raiva, então eu continuava e aquilo não resolvia absolutamente nada em mim. Claro. Eu não consigo conceber como é que alguém consegue achar que aquilo tem efeito. E a pessoa A dizia: então, mas eu, por exemplo, fiz isto assim, assim, foi muito mal, porque eu revoltei muito, eu portava-me mal, eu merecia. Sabes, a pessoa coloca o peso todo em cima dela. Yeah. E nós dizemos: mas tu merecias como? Tu eras uma criança a quem ninguém dava atenção. Ninguém dava atenção. Verdade. Era a tua única forma de tu teres atenção. Ele: mas
Então, mas eu portei-me mal. E então, como é que tu fazias? E a pessoa B disse, olha, em vez de me darem açoites de porrada, que é mesmo assim, não é? Eu preferia que chegassem ao pé de mim e dissessem, olha, hoje fizeste aquilo na escola, o que é que se passa, como é que te sentes? O que é que está a acontecer? Teria sido muito mais produtivo do que terem-me dado os... Eles chegou a ir negro para a escola. Sim, é porque depois isto desenvolve a não comunicação ou a comunicação muito horrível. Não, e que a própria pessoa não aprende a comunicar nunca. Nada, Não é? não Ele teve depois que aprender a comunicar Sim. com o tempo. Uhum. E com a pessoa que tinha ao lado dele e tudo mais. Mas que repara como é que duas pessoas que passaram mais ou menos pela mesma situação, Claro, lá têm está. pontos de vista tão distintos. Porquê? Porque um escolheu ver, ok, não, Isto não o é meu certo. pai e a minha mãe não fizeram o certo porque Claro. realmente não. E a outra pessoa escolhe ver, não, a culpa era minha, eu merecia. Para não ver a dor. Para não ver a dor. É isto que acontece. Porque é muito difícil eu dizer, não, realmente o meu pai e a minha mãe não conseguiram. Não conseguiram. E Sabes? isto é difícil porque é reconhecer alguma coisa não muito bom nos pais e nós não queremos, e há pessoas que não querem reconhecer. Sim. É engraçado estares a contar isso, porque eu aqui no início do ano recebi também um homem no meu gabinete com cerca de 30 e poucos anos, que dizia, a relação dos meus pais é perfeita. Pronto. E depois a seguir, passado umas sessões, houve-se, pois, porque os meus pais têm uma relação funcional, mas a amorosidade e a emocionalidade não existe ali no meio. E eu penso, muito bom. Então queres trabalhar mesmo com as tuas emoções, por isso é que estás aqui todo destruído. Mas o não reconhecimento é muito difícil porque depois dá-nos a nós. Eu falo na primeira pessoa, enquanto eu não reconheci todas estas questões internas com o pai e com a mãe, eu não consegui ultrapassá-las porque eu não as reconhecia, logo eu não as ultrapassava. E eu vejo isto hoje em gabinete, quando trabalho com pessoas, é exatamente isto, é quando nós não reconhecemos, não tem que ser com pai e mãe, pode ser com o professor, com a prima, seja com o que for, é quando nós não reconhecemos este handicap, nós não estamos aptos a sentir a dor, deixá-la para trás. Porque a falta de identidade que nós temos depois daquela dor, o que é que nós somos? Assusta-nos mais do que viver na dor. Era aquilo que tu dizias de uma criança com um cliente teu, não queria deixar porque senão deixava de ser ele, não é? Sim. Era uma cliente minha, sim, que dizia, olha, se é para deixar de ser da forma como eu sou hoje, e eu prefiro viver com os meus problemas do que não viver, porque depois eu não sei quem sou. E aquilo chocou-me. E efetivamente é assim, Mariana, as pessoas preferem viver na dor, porque depois, primeiro, muitas vezes não sabem pensar e dissociar-se, como tu falas e muito bem, nós temos que nos dissociar. O que é que faz a dissociação? Lá está, é imaginar mesmo que nós estamos, imaginem, como um telemóvel que está à carga. Quando nós somos o telemóvel e a carga é o nosso fio condutor que nos leva à dor. Quando eu tiro o telefone da carga, eu desconecto-me da dor, eu dissocio-me. O que é que acontece? A seguir, eu é que vou escolher como é que eu vou querer carregar outra vez a minha bateria. E eu posso não querer carregar a minha bateria naquele carregador de dor. Eu posso querer escolher outro carregador. Porque uma das coisas que nós as duas trabalhamos isso diariamente é porque é que nós trabalhamos estas questões todas com o pai e com a mãe? Porque nós precisamos de perceber onde é que estão os gatilhos para ir limpá-los, para dissociarmos as pessoas desta emoção que há de dor agregada a estas situações que estão lá atrás e que elas continuam a vivê-las no hoje. Sim, que essa é outra. Essa é outra. Não te esqueças do que vais dizer. Ainda estávamos todos, continuámos a conversar, não sei o que, estávamos a falar sobre outra coisa qualquer. Eu estava a contar que a minha avó esta semana passou muito mal porque fez, sei lá, 50 anos que ela foi despejada lá de Angola, que as tropas invadiram, as tropas angolanas invadiram a casa dela ao tiro. E uma das pessoas, essa pessoa eu é que merecia, dizia, mas ainda, então, mas a tua avó ainda está traumatizada? Sim, para já ela é idosa, portanto não tem mais nada em que pensar. É normal que ela vá lá buscar.
e depois aquilo não ficou resolvido. Claro. Claramente, não Claro. ficou resolvido. Então, claro, a mulher estava emocionada com tudo. Eu estava a escrever a fita da minha irmã e ela a dizer assim, então vó, queres que eu escreva aquela que tens muito orgulho nela? Assim, filha, tenho muito orgulho nela. Eu falei, nossa senhora, o que é que se passa com a minha avó? Que ela não é nada destas coisas. Mas sabes, não, é aquela pessoa que quer tanto não olhar para a dor que não aceita que o outro está a viver a dor dele. Exato. E nós estamos, lá está a tua avó, é como, lá está, esta metáfora Ela que eu dei está do ligada ao telefone, carregador da ela dor. está carregada ao Sim. carregador da dor. Sim. Ela não se conseguiu, porque nós temos que nos desconectar, reconhecer que lá está, que já não nos faz falta, que já não nos acrescenta, e o que é que eu, a seguir Mas a que esteve lá. Exato. E a seguir a isto é que nós na terapia fazemos sempre, porque é que nós vamos sempre chafurdar na lama? Nós temos que lá ir chafurdar na lama para quê? Limpar a porcaria toda, para depois perceber o que é que queres lá pôr. Isto é como um terreno. Vais Sim, limpar o terreno tal e qual. e agora queres pôr aqui o quê? Queres dar o quê? Nespreira? Mas se fores lá pôr as nespereiras sem limpares o terreno, Não dá nada. não vai dar nada. Claro, E só a vai dar questão mais é essa. porcaria. Eu interrompi tantos. Não, era Era isto que eu isto, queria era isto que estavas a dizer. dizer, ok. É exatamente isto, Mariana. Por isso é que nós, na terapia, fazemos tantas vezes isto, que é, bora lá resolver a dor, para depois poder pôr amor. E o amor pode ser funcionalidade, equilíbrio, harmonia, paz de espírito, o que as pessoas quiserem. E esta questão da cura com os pais pode ser uma coisa que às vezes é um clique, mas na maioria das vezes pode demorar muito tempo. Claro. Esta pessoa B que dizia que para ele não foi nada funcional ter levado enxertos de porrada, é uma pessoa que vive em dor com a mãe. Claro. E ele sabe, mas ele sabe. Claro. Mas eu estou a fazer o meu processo, mas eu não sei quando é que isto vai acabar. Porque eu ainda não consegui aceitar a mãe que tenho. Sim. Mas ele sabe isso conscientemente. O que é espetacular. É espetacular, é um processo. Ele levou muito tempo a perdoar, entre aspas, coitada, a minha mãe Claro. não teve culpa de ter o acidente que teve, claro. né? Mas eu levei muitos anos para aceitar que eu tinha, porque eu dizia, mas porquê é que toda a gente pode ter uma mãe que está lá, funcional que está lá e eu não posso? E a minha mãe teve tudo menos culpa no acontecimento que aconteceu. Mas é a forma como tu percepcionaste e está tudo certo. E é muitas vezes eu passo isso muito com o meu pai. E a minha formadora costuma dizer: quando é que isto vai acabar, a minha luta com o meu pai e com a minha mãe? Ela diz: nunca! Por isso é que nós continuamos e nós vivemos, porque a vida é isto. A vida é se traumatizar. Ela é muito engraçada. Mas é verdade, a vida é trauma atrás de trauma e está tudo certo agora. E se calhar vai tudo ficar bem com o meu pai esta semana. Eu vou às constelações e percebo, porque o meu pai passou por isto, realmente. Tenho que olhar para a criança dele, realmente foi muito duro, ele não tinha as ferramentas que eu tenho. Ok, estou super em paz com o meu pai agora. Que deixei depois ele faz uma cena qualquer e tu... Depois ele manda uma mensagem qualquer super disfuncional, eu fico doente. Pronto, lá está ele a pôr a responsabilidade em cima de nós, né? Yeah. Depois a minha irmã liga-me a contar uma coisa qualquer, eu, pronto, eu vou ligar. E a minha irmã, não vais, porque tu não és minha mãe, por isso não vais ligar. Eu, pois é. Deixa-me ficar no lugar de filha. Mariana, tu és filha, Mariana. E é um caminho, porque, é mesmo. Porque eu acho, eu a dada altura, quando conheci as constelações, eu pensei, pronto, está tudo resolvido. Fiz uma sessão de constelações e tipo... Querias ser a minha cliente que rapidamente ias resolver os problemas todos. Não, mas eu pensei, ok, eu vi a criança do meu pai, eu acolhia e realmente é verdade. Eu agora vejo porque é que ele passou por isto e por aquilo. O agora vejo é muito uma frase muito característica das constelações. Eu pensava, ok, pronto. Finalmente resolvi a relação com o meu pai. Não, Mariana, ainda só tens 30 anos, tens que andar mais 20 aí. Passado uns meses. O que é que será isto que eu estou a sentir? Não sei o quê. Raiva do meu pai. Eu, porra, ainda não está acabado. Ainda não acabou a odisseia. Mas é um processo, é um caminho. E às vezes, e depois é assim, tem outra que o distanciamento físico é bom por um lado, não é? Porque normalmente há quem diga assim, achas que tens uma boa relação com os teus pais, vai passar uma semana de férias com os meus pais. Mas que é verdade. Depois, eu lembro-me quando comecei a ficar mais adulta, não é? O meu pai vinha de férias para Portugal, porque ele está de 14 anos em Angola,
Ele vinha de férias a Portugal e eu ficava doente naquelas semanas, eu já não suportava, tipo, já não suportava ele, eu não suportava nada. Porque eles Assim, vêm ai, com que os canseira, hábitos vem com os todos. hábitos todos trocados, nós temos a nossa dinâmica e tudo mais. Mas isto tudo para dizer que ele estar distanciado ajuda a curar, mas o que significa que depois quando ele vem, aquilo mexe ali em montes de feridas, sabes? E então uma pessoa fica, se calhar não estava assim tão resolvido, não é verdade? Que eu tenho que fazer mais um bocadinho, não é? Então tenho que fazer mais um bocadinho. E às vezes é um trabalho muito consciente, que é quando aquilo vem, como só vem de vez em quando, sabes? Por exemplo, situações com o Tiago. Ok, eu todos os dias estou a levar com aquela situação, se for o tabaco, já falámos aqui, não é? Às vezes as pessoas já me dizem, ai Mariana, estou a fazer uma coisa que tu não gostas muito. Outro dia, mas assim, isto é uma coisa que não gostas muito. Eu, como assim? Estou a fumar. Eu, é um problema teu, tipo, que ela saber. Ela, não, mas é que o problema é que eu não sou muito coerente. Ela... É que eu não sou muito coerente. Eu, como assim? Ela também diz que não fumo. E eu, ok, tu és estranha, mas está bem, fica lá com o teu problema. É pior quando é na minha casa. Mas sabes, vamos pegar na questão do cigarro. Como eu estou todos os dias, eu vou todos os dias trabalhando. Tipo, Mariana, não tens nada a ver com isso. Mariana, cala-te. Mariana, não mandes bitites. Com o meu pai eu não treino. E depois vem o jogo da Champions e eu não fui aos treinos, sabes? E depois é tipo, vem tudo ao de cima e eu tenho que estar o tempo todo tipo, a pôr a mão na boca. Estou a imaginar, esta próxima semana vai Tipo, ser Mariana, um cala-te um desafio. minuto. Assim, o meu pai vem agora com a família toda, portanto vai ser engraçado. Mas está tudo bem, Na paz, na paz. Mas é bom para treinar, porque é sem tipo, dúvida. é na consciência, não é? Como a pessoa trabalha. É. Mas é isto, porque a nossa tendência, uma amiga minha tinha muito esta questão com a mãe, que a mãe era aquela pessoa que chegava com os problemas todos e descarregava tudo em cima dela. E, e ela dizia muito que no início sentia um grande peso de ter que dar conselhos, de ter que resolver, de ter que não sei quantos. E isto é uma questão que é, os filhos não têm que resolver os problemas dos pais. Mas não, podem A ajudar. menos que os pais peçam ajuda. Claro. Pronto. E isto é uma mensagem para mim, que durante anos cuidei de todos os problemas dos meus pais, da minha avó, de toda a gente. Eu cuidava dos problemas de toda a gente, por isso é que é tão difícil para mim estar no lugar de filha, não é? Pronto, e então o que é que acontece? Nós, quando nos colocamos no lugar de pais, nós estamos a ser maiores que os nossos pais, não é? Claro. E ela, claramente, estava toda bloqueada porque ela estava no lugar de mãe da mãe, não é? Até que ela começou a fazer exercício de se colocar no lugar de filha. E no início era muito difícil. Ela Claro. assim, Mariana, Para mim foi muito ontem difícil. fui lanchar com ela e eu tive que tapar a boca uma carrada de vezes para não lhe dar conselhos. Claro. Porque eu era automático, sabes? É o que eu estou habituada a vida toda. Eu fui sempre a melhor amiga da minha mãe. Claro. Minha mãe tinha um problema, descarregava em mim e eu dava conselhos para ela resolver. Eu costumo dizer que há pais que querem ter. Isto é Sim, só uma mas metáfora. Há pais às que vezes parece que esperam ter filhos para terem os seus melhores amigos. Sim. E às vezes há muitos pais, e mães principalmente, que dizem com orgulho: ai, minha filha é a minha melhor amiga. E não pode ser. E não pode ser, porque quando a mim falo, para mim foi muito duro. Quando a minha Claro. psicóloga me disse isto a primeira vez, de Mariana, sabes que o teu lugar não é esse. E eu digo, mas como não é? Exato. Como não é? Eu sou salvadora da pátria. Exato. Eu com a minha arrogância, não é? Eu tenho que salvar o meu pai, a minha mãe e a minha irmã. Tenho que salvar toda a gente, porque ninguém é capaz de salvar. Exato. Não é? Até que um dia eu percebi que, se calhar a minha psicóloga lá atrás tinha Tinha razão, razão. não é? Yeah. Mas é muito duro para a salvadora da pátria Largar. porque se ela acha que se Lá largar está. o mundo vai desabar. Ou então que não acontece. Exato, lá está. É por isso que nós temos tanta dificuldade em largar a nossa dor. Porque parece que depois deixa alguma coisa ali de existir. Durante anos eu não larguei, eu geria as finanças do meu pai. Claro. Eu dizia, não pode ser, porque senão o dinheiro desaparece. Claro. Porque senão ele não é capaz, porque senão não sei o quê. Claro. Até que um dia eu, porra, ele é que é o adulto. Exato. Ele é que é o pai. Se ele não souber, é um problema dele. Exato. Mas ele é maior do que eu. Claro. Portanto, fazer este caminho de aceitar os pais que temos e nós colocamos muito no lugar de salvadora da mãe e do pai. Sem dúvida. Porque a minha mãe não é capaz sem mim. Exato. Pois, É. antes de nós existirmos, ela existia. Sim. Logo ela era capaz. E ainda esta semana eu tive a trabalhar esta mentoria, que é, Claro. eu tenho que salvar a minha mãe porque eu tenho que proteger a minha mãe. E é uma pessoa com quem eu já tenho alguma confiança, não é? Eu disse, faites atenção, porque Exato. a mãe não precisa de ser salva. A mãe pode ser ajudada se ela pedir.
Claro. E tinha uma Exatamente. pessoa que me dizia assim: então, mas queres o quê? Que eu chego à casa da minha mãe e não ajudo a fazer as coisas? Vou lá jantar e sento-me a olhar para ela? Eu disse: não, vais lá e perguntas se ela precisa de ajuda e para que é que precisa de ajuda. Claro. Fica a olhar para mim. A casa não é tua, não tens que chegar lá e gerir as coisas à tua maneira. Não tens que chegar lá Claro. e pôr. Mas o meu pai mete os medicamentos naquele sítio. É dele. A casa é dele. A casa é dele, os medicamentos são dele, tu já nem sequer lá vives. Portanto, É isso, pessoal. Estão a reconhecer coisas, nós também. É, Espero todos os dias. que tenha sido um bom mote para vocês tirarem daqui algumas reflexões, ilações. E se quiserem partilhar connosco, Se não quiserem partilhar ao vivo, nos comentários ou tudo mais, partilhem por mandem. mensagem, Sim. porque isto pode ser um assunto mais delicado. Nós Mas teremos mesmo todo o gosto em. Sim, nós de vez em quando recebemos o penúltimo podcast. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa que ouve assiduamente os nossos podcasts que dizia, só para dizer que se vocês acham que não ajudaram ninguém, pelo menos já ajudaram uma pessoa. Obrigada pelo vosso podcast. E isto é muito bom de ouvir. Sim. Nós às vezes só ouvimos e achamos piada e não, lá está, não paramos para ter tempo para nós. E ter tempo para nós é às vezes dizermos ao outro, olha, foi espetacular, fez a diferença em mim. Sim, Então sim. parem para pensar hoje e vejam este reflexo todo que os pais tiveram na vossa vida e continuam a ter, e o que é que têm para partilhar connosco, seja individualmente ou nos comentários. E é Até ao isso. próximo. Obrigada por tudo. Até ao próximo episódio.